os pais, hoje em dia, no contexto histórico em que nós nos encontramos, os pais precisam ter zelo, desculpe-me aqui o pleonasmo, a redundância, um zelo zeloso pela integridade física dos seus filhos. Existe um problema hoje em dia, que é quase tabu, atualmente, levantar a discussão, que é a respeito daquela picada que querem dar nos nossos filhos, agora de 5 a 11 anos. Meus irmãos, as pessoas não querem mais discutir a questão. Isto é, eu não quero problemas, eu não quero dificuldades, porque eu sei que se eu disser não àquilo que as grandes instituições querem fazer, eu terei problemas. Então, para evitar problemas, eu entrego os meus filhos para que eles se submetam a essa substância experimental que ainda está em desenvolvimento e que só em 2026 os estudos serão concluídos. Uma dessas picadas, eu não digo o nome, vocês sabem, né? Porque senão tem todo o problema de cancelamento. Pois bem, uma dessas picadas, se é que isso não será cancelado, uma das picadas que foi submetida, o estudo foi submetido à FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. A própria empresa, isto é, esta própria substância que está sendo estudada, esta que está sendo injetada nos corpos das pessoas, elas dizem o quê? Que para cada 1 milhão de pessoas, de crianças que terão essa substância injetada, nós teremos 179 miocardites. Entenda, quem está dizendo isso é a própria empresa que está fabricando a substância. Não sou eu estou apenas repetindo o que eles dizem. Então, para cada 1 milhão, 179 crianças terão miocardite. Isto é, uma doença que a acompanhará por toda a vida. E esta é uma doença que nós sabemos. Por quê? Porque eles também dizem que os efeitos, nós só veremos todos os efeitos no decorrer de 5 anos. Efeitos estes que eles não se responsabilizam. Isto é, você vai comprar, você vai introjetar no seu corpo uma substância em que o fabricante não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Pois bem, para cada 1 milhão, 179 miocardites, 98 internações e 57 UTIs. E nós não, quer dizer, é uma roleta russa. Um pai leva o seu filho que não está, que não é. Se vocês olharem todas as matérias e os estudos no início da pandemia, as crianças nunca foram o que alvos de risco, eram vulneráveis. Por que é que se falava que as crianças deveriam ser vacinadas para proteger os avós? Era isso o que nós ouvíamos. Agora, os avós estão vacinados. Aí agora as crianças viram caso de emergência. Precisamos vacinar. Enquanto a mortalidade infantil, isso as próprias indústrias reconhecem, é uma taxa mínima, ínfima. As nossas crianças não estão sujeitas. Ah, padre, mas crianças morrem. Aquelas com comorbidades, aquelas numa faixa de risco, obesas, com câncer. Então essas crianças estão mais vulneráveis, é verdade. Mas as crianças no comum, no geral, não estão vulneráveis. Mas o que me admira nisso é que os próprios pais não querem discutir. Que a imprensa vendida e rendida a respeito disso não fale disso, com isso eu não me admiro. Mas que os pais não estejam preocupados com a integridade física dos seus filhos, eu fico admirado.
porque é uma roleta russa. Uma criança que recebe essa substância, que está ainda em estudo, ela pode ser acometida, sofrer essa doença que já está prevista, e tantas outras, a respeito das quais nós não temos ainda uma segurança. Padre, e as outras picadas? As outras picadas não são experimentais. Quem recebeu a substância contra sarampo, cachumba, poliomielite, essas substâncias foram experimentadas e são seguras, mas nós não temos assegurado a eficácia e a segurança dessas substâncias. Não nos asseguram. E como é então que nós, para não termos problemas, nós iremos entregar os nossos filhos? Meus irmãos, precisamos ser como São José. Isto é, São José, para assegurar a integridade física do menino, ele passou por aquelas dificuldades, pegou o menino e a sua mãe, perdeu tudo e foi para o Egito. Nós precisamos começar a discutir isso. Nós precisamos o quê? Se isso vai ser disponibilizado, essa substância só deve ser aplicada com o consentimento dos pais, tendo um acompanhamento particular, um acompanhamento médico. Por quê? Porque é um perigo a que iremos expor as nossas crianças com um benefício mínimo. Sim, porque as próprias fabricantes dessas substâncias dizem que para salvar uma criança, sim, isso eles dizem, para salvar uma criança, nós iremos predispor 179 outras crianças com miocardite. E eu pergunto, você estaria disposto então a colocar o seu filho, colocar a integridade física, a saúde do seu filho durante toda a vida, por causa dessa loteria? É porque é uma loteria. Meus santos, peçamos a Deus que haja amor verdadeiro, porque de verdade o que eu vejo é muitos pais que não querem ter problemas, e para não ter problemas, estão dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive com seus filhos. Que São José interceda por nós, interceda pelos pais e mães de família da nossa paróquia e do nosso país, para que nós amemos de verdade os nossos filhos, mesmo que para isso tenhamos que ter alguns problemas na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.